Já. Pronto. Boa noite a vocês que estão assistindo nossa aula, que vai ser de grego agora. Boa noite aqui no Brasil, bom dia aí nas Filipinas, irmão Bruno. Bom dia. Vamos começar a aula? Sim, vamos começar. Não. Vamos, pode. Só dei um aviso a respeito das nossas aulas, como o nosso sistema funciona. Uma introdução básica a respeito disso. Vamos avisar, né? Que nós temos, queria deixar aviso aqui, eu vou botar aqui na tela, que nós temos outras aulas também. Nós temos tendo aula de Tagalog às terças-feiras, às 21h30, no horário do Rio, porque também tem gente que está assistindo nossas aulas, que são de outros estados, que não estão no horário de verão, então, né, que a pessoa vai ter que se adaptar ao nosso horário, porque nós estamos realizando o horário de verão do Brasil agora, né, as aulas de Tagalog na terça-feira às 9h30, a aula de inglês às sextas-feiras às 21 horas, e as aulas de grego aos sábados às 20 horas, como está passando agora no vídeo para vocês verem e anotarem quem quiser participar. Isso. Se vocês quiserem, podem. Notando que, para quem não sabe, o Tagalog é uma língua das Filipinas. As Filipinas é um país formado por muitas ilhas. E uma das línguas utilizadas aqui nas Filipinas é o Tagalog. Então, se houver alguém interessado em aprender Tagalog, e é gratuito também, é só entrar nas terças-feiras às 21 horas. Estou certo? Sim, está certo. Okay. 21h30. As nossas transmissões são feitas através desse encoder do live stream, ou seja, é monitorado através do nosso link, ok? E desde já pedimos a cooperação e entendimento também das pessoas, caso nosso encoder tenha algum problema ou caia a conexão, que a gente, logo após a queda da conexão, estabeleceremos novamente a conexão. Então não fiquem preocupados caso nossa aula dê alguma pausa ou caia por motivos de internet, ok? Porque nós utilizamos nesse tipo de sistema tanto o Skype, o encoder do live stream, e outros programas como o Manicam e outros aparatos. Então é bem pesado para fazer a transmissão, ok? Mais uma coisa, Vinícius, antes de iniciarmos a aula. Sim, queria também, novamente, boa noite, né, para quem estão assistindo, e desculpa, e também queria falar, né, eu sou Vinícius Coutinho, meu nome, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, estou aqui em Divinópolis agora. Nós temos o Bruno, que é de Niterói, né, que está nas Filipinas, e o irmão Thiago, na Constituição, que é de São Paulo. Nós estamos juntos, né, e nós nos conhecemos na Igreja de Deus, nós somos todos membros, com a ajuda de Deus. E eu queria também convidar quem não ainda é membro da igreja, que, assim, porque nós não somos como outras igrejas, né, que estamos interessados em dinheiro ou nessas coisas. Então, nosso líder realmente se interessa em ensinar a palavra de Deus. E se tiver alguém interessado, todos os domingos nós temos exposições da Bíblia a partir de 1h, ao vivo, né, com o nosso líder Mauro Soriano. E quem tiver a fim de perguntar alguma coisa, nós temos um canal no YouTube. Eu vou escrever aqui também o canal para que vocês possam, se vocês tiverem interesse em assistir, né, para que vocês possam conferir, né, como que é. Nós temos esse o nosso, caminho antigo HD. Nós temos esse canal no YouTube, se vocês tiverem interesse de estar assistindo, né, para conferindo. E nós também temos em outras línguas, né? Nós temos o espanhol e o YouTube,
E nós temos em inglês também The Altar. E em Tagalog, você vê aqui também, que é a língua das Filipinas, como o Bruno já disse, que o caminho antigo fala Andapi Daan. Nós temos esses canais para quem quiser vocês podem dar uma conferida lá, espero que vocês gostem. E também nós temos nossos sites, né, Vinícius? Em espanhol, português, inglês e tagalog. O nosso site em português é www.caminhoantigo.tv, em espanhol www.elcaminhoantigo.com, isso, repetindo em português www.caminhoantigo.com.tv, em espanhol www.elcaminhoantigo.com, em inglês www.odpat.tv. TV. E nós temos um Tagalog .com ou .tv. .org. Eu não sei muito bem. Isso. Sim, nós temos esses sites nas 4 línguas e nós temos os canais no YouTube. Se vocês quiserem, podem dar uma conferida. E todas as quintas-feiras nós temos ao vivo na língua portuguesa, das 21 horas, a partir das 20 horas. No horário de verão, 19 horas. No horário de verão, às 7 horas, começa a nossa exposição. E vocês podem também, se tiver interesse em estar perguntando diretamente para o Manuel, vocês podem fazer qualquer pergunta sobre fé e religião, que às vezes algum outro pastor ou algum líder religioso não conseguiu responder a vocês. Dentro da Bíblia, o irmão Hélio, com a ajuda de Deus, ele vai conseguir responder. Queria deixar claro assim, que o irmão Hélio não é nenhum, assim, como fala, nenhum pastor ou nenhum alguém, muita coisa, não. Ele é um simples irmão, né? Que simplesmente Deus resolveu botar ele lá para responder as perguntas, para ajudar, né, a guiar a igreja. Então é isso. Enfim, vamos começar nossa aula. Ok. Então, Vinícius, a nossa aula, como já foi dita, né, aula de grego. E o grego é uma das línguas do grupo indo-europeu. Você tem noção do que significa indo-europeu? Alguma coisa de origem indiana ou europeia? Isso. O indo-europeu compreende línguas tanto da Índia e do Irã, ok? Na parte asiática, e parte da Europa. Mas não significa que todas as línguas que estão na Europa são de origem indo-europeia, ok? Por exemplo, nós temos a língua turca, né, da Turquia. A língua turca não faz parte da origem indo-europeia, ok? Então, há outras também línguas ali na parte europeia, qual não pertence ao indo-europeu. A definição básica de indo-europeu seria um proto-glossai. Seria um proto-glossai, uma língua original, da qual os linguistas marcam como um ponto crucial, um ponto de partida das línguas ali da região da Europa, ok? Seria mais ou menos assim, alguém que veio da ramificação, da descendência do pessoal que morava ali na Mesopotâmia, onde antigamente, de acordo com a Bíblia, tinha a Torre de Babel, né? Até a Torre de Babel havia apenas uma língua. Então, por causa de Nimrod, por causa da sua arrogância, Deus fez com que o povo falasse diversas línguas. Então, o indo-europeu seria uma dessas línguas daquela época. Dali da Torre de Babel também há as línguas chamadas línguas semitas, como, por exemplo, o árabe, o hebraico, essas línguas do Meio Oriente, ok?
o aramaico também faz parte das línguas semitas. Línguas semitas por quê? Vem da família de Sem, filho de Noé, ok? Então, basicamente, nessa aula eu vou dar um breve resumo a respeito do indo-europeu, das famílias indo-européicas, ok? E tudo mais. Ah, outra coisa. Havendo alguma pergunta, vocês podem fazer a pergunta ou no chat do próprio live stream, ok? Porque aí onde vocês estão assistindo o vídeo tem um chat ao vivo, vocês podem fazer a pergunta aí. Tá aí o Romunique, que é um dos nossos ajudantes, ele vai postar as perguntas e eu vou responder, ok? Então, ao decorrer da aula, o que não for claro, vocês, por gentileza, perguntem. E o material eu enviei por e-mail, ok? E se alguém que esteja participando e não tem o material, após a aula, vocês podem me requerirem, ok? Através do meu e-mail. Você poderia anotar o meu e-mail em vídeo. Bruno Gomes 55@hotmail.com. Ok? Para o pessoal que esteja assistindo agora e não tem o material, não recebeu o material, vocês podem requerir o material pelo Bruno Gomes 55@hotmail.com. Ok? Deixa eu só colocar aqui para o pessoal ver. Repetindo, Bruno Gomes 55@hotmail.com. Exatamente. Vamos lá. Dos grupos europeus, indo-europeus, nós temos aí o primeiro grupo, da qual se chama grupo indo-irânio. Ou seja, há dialetos na parte da Índia e há dialetos também na parte do Irã, ok? Na parte da Índia nós temos os tais dialetos, ou tais linguagens, né? Nós temos o sânscrito, que é conhecido como índio antigo. Nós temos o Prácrito, que é chamado índio médio, usado pelo budismo, no livro deles. E nós temos o índio moderno, subdividido em inúmeros dialetos. Daí temos o Hindustani, o Bengali e sim o galês. O Hindustani é o que é conhecido, Vinícius, como a língua hindi, ok? A maior parte dos indianos falam hindi, ok? Como nas primeiras palavras a Índia fala o hindi. Isso. Lembrando que é só uma das línguas, ok? Mas o hindi é considerado língua oficial da Índia. Ali na parte do Irã, se encontra, dentro do grupo indo-europeu, se encontra o Zen, ou o Avéstico, ok? Que é conservado no Avesta, que é o livro sagrado de Zoroastro, ok? Se encontra também o Persa Antigo, que é contemporâneo no tempo de Dário Xerxes. Para quem conhece história bíblica, vai encontrar, né, Dário Xerxes, contemporâneo mais ou menos de Daniel também, ok? Linguagem também de Nabucodonosor, se eu não me engano. E nesse mesmo grupo do Irã, encontramos o irânico moderno, por sua vez, desmembrado em vários idiomas, entre os quais o persa contemporâneo, vem do irânico moderno, ok? Só estou dando uma resumida a respeito de onde veio e onde se encaixa a língua grega. Daí temos o grupo helênico. Grupo helênico, a palavra helênica significa grego, ok? Então esse é o grupo das línguas gregas. Ou seja, grego é parte das línguas indo-europeias, ok? Nós temos aí o grupo ático-jônico. O jônio, falado na Jônia, região litorânea da Ásia Menor, ok? Temos também o ático, falado na Ática, tendo como cidade predominante Atenas.
Então temos aí do primeiro grupo o jônio e o ático. No segundo subgrupo temos o grupo eólico, variantes da língua aqueia das regiões centro, norte, nordeste da Grécia continental. Encontramos aí o dialeto lésbico, que é falado na ilha de Lesbos. Inclusive a palavra lesbiana, que é usado para mulheres que gostam de mulheres, vem por causa dessa cidade, dos rituais das sacerdotisas, ok? Da cidade de Lesbos. Ok. Temos também o dialeto tessálio, falado ali no norte da Península Balcânica. Temos o dialeto beócio, da Beócia, parte da costa ocidental da Ásia Menor. No terceiro subgrupo temos grupo dórico e dialetos ocidentais, que compreende todos os falares ocidentais, de norte a sul da Península Balcânica, na Fócida, na Lócrida, na Etólia, na Carmânia, Épiro e na Élida. E temos o dórico também, propriamente dito, em Megara, em Corinto, na Argólida, na Acaia, nas ilhas Cicládicas meridionais, em Creta, no litoral africano, da colônia de Cirene, e ao sul da Sicília, especialmente em Siracusa e Agrigento. No quarto subgrupo temos o grupo Arcade Cíprio, onde se encontra o dialeto arcádico de Peloponeso, a região montanhosa da Arcádia, o dialeto cipriota, distanciado geograficamente do precedente em Chifre, e dialeto panfílio, na costa asiática, fronteira a Chifre, na Panfília. Ok? Então esses são os subgrupos do grupo helênico. Daí alguém me perguntaria, mas por que não vimos o Koiné? A língua Koiné. Por que o Koiné não está classificado nesse grupo do helênico? Saberia por quê, Vinícius? Porque a palavra Koiné significa comum, ok? Comum, dialeto, ou seja, língua comum. É aquele grego que se transformou em língua internacional no mundo antigo, ok? Entre mais ou menos 300 a.C. a 300 depois de Cristo. Mais ou menos predominante a 600 anos houve a sua predominância, ok? No entanto, é chamado língua Koiné, mas ele não é propriamente um dialeto físico. Ele é só parte da mistura de dois dialetos, que está no grupo ático jônico. Vou voltar lá. Isso, no grupo ático jônico. A mistura desses dois dialetos do grego é o que forma o Koiné, entendeu? Então o Koiné, ele tem tanto características do jônio e tanto características do ático, mas ele não está incluído no grupo porque ele não é considerado um dialeto separado, ele é simplesmente uma variante do ático jônico. Por isso que ele não está classificado no grupo helênico, ok? Então, em nosso curso, eu vou trabalhar com o grego ático e chamado grego Koiné, que na verdade é a mesma coisa, ok? Grego ático e grego Koiné é a mesma coisa, tem algumas diferenças e algumas variações. Por exemplo, no ático vai se encontrar o caso vocativo, ok? São 5 casos: o nominativo, vocativo, genitivo, dativo e acusativo. No ático se encontram esses 5 casos da declinação,
No entanto, no Koiné não se vai perceber muito o vocativo, mas o vocativo ele existe no Koiné, mas ele não tem muita a sua importância na sua declinação, ok? Então no nosso curso eu vou trabalhar tanto com o ático e quanto com o Koiné, lembrando que na verdade é a mesma coisa. No ático nós temos textos escritos em Atenas, por Heródoto, por outros filósofos também. E temos também no Koiné a Septuaginta. Você conhece a Septuaginta, Vinícius? Não. A Septuaginta é uma das versões do Antigo Testamento, ok? Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. 70 judeus que viviam em Antioquia, que na época era a capital do Egito, ok? Eles se juntaram para fazer uma tradução do grego do hebraico para o grego, que foi escrito exatamente no Koiné, ok? É possível que o apóstolo Paulo e alguns outros escritores do Novo Testamento tenham copiado os versículos da Septuaginta, porque se você comparar as citações, por exemplo, disse o profeta Isaías, aquela citação que é falada no profeta Isaías, se for comparado ao que está na Septuaginta, é exatamente a cópia. Então existe grande possibilidade de que os apóstolos tenham verificado os textos da Septuaginta. E a Septuaginta foi mais ou menos traduzida no ano 277, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, antes de Cristo já havia a tradução da Septuaginta. É chamada Septuaginta porque foram 70 judeus que fizeram essa tradução, ok? Então, septo significa 70. Então, chamada versão de 70 ou versão Septuaginta. E na versão Septuaginta está incluído também os livros chamados apócrifos, como Baruque, alguns acréscimos de Esté, alguns acréscimos de Daniel, Macabeus e outros livros apócrifos, ok? E interessante que o nome de Deus na Septuaginta, ele permaneceu na sua forma em hebraico. Na hora deles traduzirem o nome de Deus na versão grega, eles mantiveram a forma do nome de Deus em hebraico, entendeu? Eles não traduziram como Kyrios ou como Theos. Eles apenas colocaram o tetragrama do nome de Deus em hebraico, ok? Mais uma revisão dos textos da Septuaginta, eles tiraram o tetragrama do nome de Deus em hebraico e colocaram lá ou Kyrios ou Theos, ok? Dependendo do texto onde está situado. Então é isso, repetindo que o Koiné não é um dialeto separado. O Koiné é chamado língua comum, que foi uma língua mais ou menos internacional no mundo antigo, de 300 a.C. a 300 depois de Cristo, mas ele é só uma variante do ático jônico, ok? Só para deixar claro. Vinícius, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa, qual é a diferença de língua e dialeto? Olha, pelo que eu sei, assim, uma língua é quando ela tem muitos falantes, acho que é uma coisa assim, eu não sei muito bem. Quando, por exemplo, ela é mais oficial, ela é mais ela é oficial de um país, as pessoas falam, tem uma norma gramatical já assim, bem concreta, tem dicionário, aí é uma língua. O dialeto já é uma coisa assim, que é uma língua ali fala, mas é uma coisa mais simples mesmo ali. Não tem um dicionário, não tem uma universidade falando daquela língua. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Bom, essa é a concepção geral do que é dialeto e do que é língua, né? Mas
mas é uma percepção equivocada. Por quê? O dialeto é uma palavra grega, ok? Significa literalmente linguagem. Por isso, vocês vão encontrar, por exemplo, dialectus koiné, dialectus ático, por exemplo. Então é literalmente linguagem. Aconteceu que dentre alguns professores, não só no Brasil, mas em diversas partes, eles consagraram o dialeto como se fosse uma língua inferior. Entendeu? Como, por exemplo, na Espanha tem o catalão, que é uma das variantes do espanhol. Então, o que eles pensam ser uma língua inferior é o que se chama de dialeto. Mas, na verdade, dialeto é uma variante linguística, ok? Uma variante linguística. Ela faz parte, um dialeto faz parte da própria língua, sem sua variante, tanto em questão gramatical, ou em variante de pronúncia, etc. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos vários dialetos no Brasil. Você poderia me citar alguns dialetos no Brasil, Vinícius? Eu Guarani, deixa eu ver. Tem lá o italiano também, no Rio Grande do Sul, que é bastante que eu usei. Qual mais? Mas no Brasil eu acho que. Não, tem mais, mas que eu sei o nome, só esses. Sim. Mas na verdade, Vinícius, essa sua classificação, ela foi equivocada. E por quê? Porque o Tupi-Guarani e, por exemplo, Tupi, Guarani, outras línguas da qual não lembro o nome agora, eles não são dialetos, porque para ser dialetos eles precisam ser uma variante de uma língua já existente, entendeu? Então, a classificação correta de Tupi e Guarani é exatamente linguagem. Mas nós temos ainda dialetos no Brasil. Você tem alguma ideia dos dialetos no Brasil? Por exemplo, eu vou chutar, porque eu não sei muito bem disso, mas, por exemplo, o mineiro aqui, ele tem um jeito de falar, o paulista já vai ter outro, por exemplo, quando você vai, um exemplo assim mais claro, quando você vai estar, por exemplo, na divisa do Paraguai e do Brasil, a língua que eles falam lá não é nem espanhol, nem português, é mais uma espécie de seria isso? Isso é um verdadeiro significado do dialeto. Então, no Brasil, nós temos o dialeto falado no Rio de Janeiro, qual nós temos, por exemplo, o S chiado. Os outros brasileiros não gostam do S chiado dos cariocas, né? Por exemplo, eu sou carioca, eu posso fazer, né? Nasci no Rio, não tenho pecado nisso. Tem os mineiros que vivem falando o trem-bal, mais ou menos assim, Vinícius é mineiro. Tem os paulistas, da qual falam a porta. Inclusive os paulistas são belos candidatos para aprender inglês, né? Inclusive o Thiago é um dos paulistas e também é professor de inglês. Tem um inglês muito bom. Nós temos os paraibanos, o Mainha, né? Então esses são dialetos, mas não são dialetos apenas da pronúncia, e também da parte do sistema da língua. Porque existe particularidades no português falado no Rio de Janeiro que não tem no português falado em Minas Gerais. Por exemplo, gírias, as gírias que são regionais de Minas Gerais e as gírias que são regionais do Rio de Janeiro. No próprio estado, na mesma cidade, às vezes existe esse tipo de diferença também. Por exemplo, eu sou da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A cidade próxima de Niterói é a própria cidade capital do Rio de Janeiro, ok? São separadas por uma ponte, chamada Ponte Rio-Niterói. O que se chama de joelho no Rio, que é um salgadinho feito de queijo e presunto, em Niterói é chamado de italiano.
Ou seja, mesmo que sejam cidades próximas, ok? Oi? Sim. Aqui em Minas é enrolado. Enrolado? Então, existe essa diferença. Então, notando, Niterói e Rio de Janeiro são cidades próximas, ok? Mas mesmo assim, existe diferença no dialeto do Rio e dialeto de Niterói. Porque você vai perceber que existem gírias que são faladas particularmente aqui, que não são particularmente falados aqui, ok? Então, essa é a verdadeira sentido ou significado do termo dialeto, ok? Vocês podem confirmar isso no livro de Herculano de Carvalho, no livro Teorias da Linguagem, Fenômenos Naturais da Linguagem, ok? Vocês podem procurar. Se não encontrarem, eu tenho um livro em PDF de Herculano de Carvalho, da qual ele dá a definição da diferença de idioma, língua, dialeto e línguas crioulas. As línguas crioulas, elas são aquilo que acontece ali no sul do Brasil, entre Paraguai e o Brasil. Por causa do comércio, ok? Os brasileiros vão para o Paraguai. E pelo mesmo motivo, pessoas do Paraguai vão ao Brasil. Então é ali na fronteira, né? Brasil e Paraguai. Vocês vão perceber que não se fala ali na fronteira nem o português, nem o espanhol, mas a mistura dos dois. A mistura do espanhol e do português. Daí é o que se chama de portunhol. Então, portunhol é um exemplo de uma língua crioula, ok? Mais ou menos isso. Então, voltando ao estudo das línguas indo-europeias, no grupo helênico, os dialetos são variantes, ok? Ou seja, o grego falado nessa região continental, aqui na parte sul da Ásia Menor, etc. Então são dialetos. Então eles têm particularidades entre si. É uma só língua, o grego, com seus dialetos, o jônico, o ático, o koiné, o eólico, o dórico, divididos em subgrupos, ok? Da mesma forma que no Brasil se tem os dialetos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, etc. Da mesma forma temos no grupo helênico, temos o ático, o jônico, que são variantes do grego, ok? Só para deixar bem claro isso é importante. Esse é o sentido real linguístico da diferença entre idioma e dialeto. Agora eu vou voltar aqui aos nossos grupos, ok? Ok. Lembrando que se alguém tiver dúvida, ok? Só perguntar ao Romunique que está ao vivo, ou aí no próprio chat que ele vai passar para mim, tudo bem? E eu vou responder se houver alguma pergunta a respeito desse tópico mesmo. Irmão Thiago, caso você esteja assistindo pelo live stream também, e alguém postar alguma pergunta, por gentileza, passa para minha pergunta, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta ainda. Ok, por enquanto não tem nenhuma. Voltando aqui. Então a gente já falou do grupo helênico. Agora o grupo itálico. Outra coisa, Vinícius. Eu já ouvi de alguns professores que o grego, o latim, ele proveio do grego. Talvez você já tenha ouvido isso, né? Mas na verdade o latim e o grego, eles são irmãos. Você falou um pouco na hora que você falou, não escutei. Parece que deu. Repete de novo, por favor. Eu vou repetir. Alguns professores, que ministram algumas aulas de linguística ou aulas comuns em sala de aula, eu já ouvi eles afirmarem que o italiano ele veio do grego, como se o italiano ele fosse filho do grego, entendeu? Mas a verdade é que o italiano e o grego
ainda que eles tenham andado juntos por causa das colonizações italianas e romanas e gregas, ok? Tenham recebido parte das palavras de um e parte das palavras de outro. No grupo indo-europeu eles são irmãos, ok? Mais ou menos assim, o indo-europeu seria a mãe, e o italiano e o grego eles seriam irmãos. E não é verdade que o italiano veio do grego. O italiano seria um irmão da língua grega, para deixar isso bem claro, ok? Então, há também um grupo italiano, itálico, ok? Que nós temos aí na Península Itálica, subdividido em latim, tosco e húngaro. No latim nós temos, por exemplo, várias línguas romanas, várias línguas neolatinas. Nós temos o espanhol, o italiano, o francês. Nós temos várias línguas que descendem do próprio italiano, ok? Então esse é o grupo